E a gente segue no assunto sobre os resultados das eleições na Argentina. A gente convida o economista Roberto Troster para a conversa. Troster, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigada pelo seu tempo conosco. Como fica a economia do país diante desses possíveis cenários eleitorais? Conta um pouco para a gente sobre bastidores e a importância dessa data no nosso país vizinho. É muito importante, é importante para a Argentina e é importante... Bom dia, desculpa, bom dia, Daniel, bom dia. Bom dia, Adriana. É muito importante para a Argentina e para as relações da Argentina com o Brasil. A Argentina está numa crise econômica, assim, um desempenho fraco, crescimento baixo, inflação alta, desemprego acima de 10%, miséria crescendo, quer dizer, um país que era um dos mais ricos do mundo há 100 anos atrás, agora está com perspectivas de continuar crescendo menos. Como as eleições presidenciais são daqui a 2 anos, o que vai acontecer? O mais razoável que aconteça, o partido do governo vai perder maioria na Câmara e pode perder maioria no Senado. Perdendo maioria, a governabilidade dele fica mais comprometida. Então, nós devemos ter 2 anos difíceis para esse governo. Se a tendência se manter de você ter uma mudança, o mais razoável é identificar um governo mais comprometido com o futuro, com relações mais fortes com o Brasil, uma abertura comercial e financeira maior. Então, o cenário, de maneira geral, no curto prazo, o governo atual perde um pouco de controle da economia, o que não é de tudo ruim, porque é uma política econômica míope, congelamento de produtos, algo que você não ouve mais falar em nenhum lugar do mundo. Hoje você tem 1.400 produtos congelados, mais subsídios, quer dizer, piora a situação, você dá mais subsídios, piora ainda mais o déficit público e você está numa dinâmica perversa. Você tem que reverter essa dinâmica perversa. E o governo não parece ter um foco claro, um foco consistente do que tem que ser feito. Então, de maneira geral, esperado os argentinos cansaram disso, querem mudar e acho que estão mudando na direção certa. Certo. Agora, professor Troster, eu até quero compartilhar aqui com a Adriana, ele foi nosso convidado da estreia do World News aqui na programação da Jovem Pan, falando justamente sobre a Argentina. Poucos sabem, o professor Troster é argentino e conhece muito da história do país. Professor, o senhor disse naquele programa justamente sobre a alternância de poder na Argentina, os muitos golpes nessa história recente. Agora, nós tivemos há pouco a saída do Macri, um candidato, um político à direita. A entrada de Fernandes, uma à esquerda, e me parece que a população não está aprovando justamente essa gestão mais à esquerda de Fernandes. Eu gostaria que o senhor analisasse justamente essa alternância de poder e como a falta de governabilidade no legislativo pode vir a atrapalhar justamente quem mais precisa, a população. Bom, primeiro complementando, foi muito boa a entrevista com você, Daniel, e que também deixei destacado, né? Quer dizer, você pode ser argentino, brasileiro e espanhol ao mesmo tempo, não precisa ser um ou outro, como muitas pessoas veem. Eu mesmo, como argentino, fui chefe da delegação brasileira no Sul-Americano de Rugby, o primeiro professor de economia em Angola. Os angolanos estavam em guerra civil e o brasileiro, que no caso era eu, argentino. Segundo a situação dos mais pobres, piora, quer dizer, você vive uma ilusão. Quer dizer, os mais pobres dependem do subsídio, por isso continuam insistindo em votar no governo e você não faz as mudanças que você tem que fazer. E não acho que é tanto uma questão de esquerda ou direita, é muito mais uma questão de eficiência, de fazer o que tem que ser feito e não está sendo feito. Coisas simples que você pode fazer na Argentina, você não faz. Então você insiste num receituário que não dá certo, que não deu certo no passado e não vai dar certo agora. Então, as perspectivas de médio prazo, respondendo diretamente à pergunta, a Argentina vai crescer um pouco nos próximos anos, não deve ir para uma hiperinflação, o quadro geral não vai piorar muito. Todavia, é muito pouco um país com o potencial da Argentina, o desempenho que está tendo.
Professor, qual é a situação, traduz para a gente aqui um pouquinho, para quem nos acompanha, da Argentina neste momento econômico, do argentino com relação a preços de combustíveis, de alimentos, também com relação a empregos? Bom, números redondos. Você está com 40% de pobreza, você tem uma inflação acumulada de 52,4% esse ano, o desemprego é 10,2%, né? E a Argentina está pendurado num fio que é um novo acordo com o FMI, mas com um discurso equivocado. Eles têm um discurso de que o FMI vai querer renegociar a qualquer custo, e não vai. O FMI está preocupado com o crescimento, com a miséria, mas está preocupado com o dinheiro que é do fundo, de todos os países. Então, os números não são muito bons. O indicador mais importante numa economia, eu acredito que é o produto de crescimento a médio e longo prazo. Na América do Sul, a Argentina tem o potencial de crescimento, assim, a projeção a médio e longo prazo, de 1,8% ao ano. É o mais baixo de todos. Acima dele tem o Brasil, que também está na casa dos 2,2%, e acima dele está todo o resto da América Latina. Quer dizer, nós não estamos fazendo o que tem que ser feito para crescer. O mundo está crescendo e, de maneira geral, a Argentina e o Brasil estão crescendo menos que o resto do mundo. E não precisaria ser assim. E acho que a única responsabilidade é de nós, economistas. As políticas econômicas míopes estão levando a um resultado míope. Agora, professor Troster, historicamente a Argentina sempre foi um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. O quanto essa situação de instabilidade econômica e política acaba impactando nessa relação? Muito, muito. Os dois países podiam ser uma plataforma, se verem como uma plataforma para o resto do mundo. Eu vou dar um exemplo. Turismo. Argentina e Brasil podiam promover, junto com o Uruguai e o Paraguai, podiam promover o turismo conjuntamente. Então, em vez do Oiapoque ao Chuí, seria do Oiapoque ao Ushuaia. Você promoveu o turismo, quer dizer, para o resto do mundo. Exportação. Dou um exemplo. A Argentina exporta vinhos para o Brasil um pouco... Por que os dois não se juntam para exportar vinhos para o resto do mundo? Carnes, sojas. Soja é um bom exemplo. A maior área de cultivo de soja do planeta é a Argentina e Brasil. Juntos são os maiores produtores de soja do mundo. Todavia, comercializam a soja em Chicago. Quando isso podia ser comercializado fazendo uma câmara de cereais, ou no Brasil, ou na Argentina, ou no Uruguai, ou no Paraguai, e você trazer para cá. Então, o potencial é grande. Com a crise econômica, quer dizer, a Argentina cresce menos, importa menos, o Brasil cresce menos, importa menos, com a barreira política fazem menos coisas em conjunto. Eu acho que é um caso típico em que os dois podiam se unir, os dois têm a mesma origem, ou basicamente as mesmas origens de imigração, a língua é quase a mesma, em muitos aspectos estão muito integrados no futebol. Eu acho uma coisa bonita, faz uns anos, o melhor jogador brasileiro foi o Tevez, um argentino. Quer dizer, essa integração na cultura, integração muito grande. E só para dar um exemplo, a origem da Nossa Senhora de Luján, que é a Virgem Argentina, foi feita no Brasil. A bandeira argentina vem de Nossa Senhora também, dessa Virgem. O Mi Buenos Aires Querido foi feito por um paulistano. Então você tem muitas coisas em comum, os argentinos e os brasileiros. E nós estamos desperdiçando isso. Ou, como você bem levantou, Daniel, pela questão política ou pelo baixo crescimento. Quer dizer, a Argentina importa menos de todo mundo, não só do Brasil. Seria muito importante mesmo se conseguíssemos unir nossas forças, né? Professor, o senhor poderia detalhar para a gente de qual a forma, qual a mecânica dessa votação de hoje? Quanto tempo ela deve durar? Qual momento os argentinos conhecem o resultado de seus novos congressistas? Bom, hoje a eleição acaba às 6. Possivelmente, você já sabe pelas prévias, a bem da verdade, faz 2 meses que a gente sabe mais ou menos o resultado. A grande surpresa é o Javier Milei, né, que vai mudar um pouquinho.
Mas, basicamente, eu acho que vai ser uma derrota para o atual governo. Acho que a apuração começa logo depois que fecha, mas eu já daria como cartas contadas de que o governo perdeu e é o momento. E se a oposição souber se manter unida e saber focar no futuro, eu acho que em 2023 você vai ter outra mudança. O peronismo, que é o partido que governa a Argentina desde a década de 40, com alternâncias, perdeu um pouquinho do seu vigor inicial, quer dizer, o que era um movimento importante na década de 40, um momento, assim, crescimento, com distribuição, foi se esvaziando ao longo dos anos. E agora, literalmente, se tornou um governo populista, o que não é bom para os argentinos. Agora, nem professor... para o Brasil, nem para ninguém. Perfeito. Professor Troster, dependendo do resultado das eleições legislativas de hoje, inclusive o senhor destacando aqui que muito provavelmente esses candidatos mais à direita, inclusive do mesmo partido do Macri, podem vir a se tornar vitoriosos, isso pode ser inclusive um indício, um presságio de que a gestão de Fernandes e também o partido, a sigla de Fernandes e da família Kirchner também perca força nas próximas eleições do Executivo? Com certeza, com certeza. Se eles continuarem mantendo o desempenho, vão perder espaço. Normalmente as pessoas votam com o bolso. O Macri fez 2 erros que fizeram ele perder, quer dizer, normalmente se você consegue fazer a economia crescer, você consegue ser reeleito. As pessoas olham muito para isso. O ministro de Economia argentino hoje tem um discurso muito bonito, mas na prática está tendo um desempenho pífio. Ou você muda a política econômica e você tem um pouco de chances, ou você vai continuar andando de lado lá e fazendo campanha para a oposição ocupar o poder. Isso vale não só para a Argentina, para qualquer país no mundo. Quando a economia vai mal, as pessoas não renovam, as pessoas olham para o candidato, mas olham para o bolso também. E aproveitando o conhecimento do senhor no assunto, professor, como o senhor tem acompanhado a economia, a situação nossa atual aqui no Brasil com relação à alta dos preços, à inflação, o governo? Olha, isso é meu dia a dia, todo dia começar lendo os jornais e olhando na internet. Eu acho que nós estamos indo mal. Eu acho que primeiro, em política econômica, algumas coisas importantes têm que ser feitas. A mais importante é olhar para frente. O que é melhor para o país no futuro? Não ficar preso de um refém de curto prazo. Quer dizer, um bom ministro de Economia, um bom presidente do Banco Central tem que agir, não tem que reagir aos fatos, tem que agir, não é um jogo de palavras, é focar. Eu acho que a política cambial brasileira é ruim, e a questão mais importante é que o modelo de política cambial tem que se adaptar à realidade. O que funcionou muito bem há 10 anos atrás não funciona mais hoje. O que acontece? Você tem uma estrutura de câmbio distorcida, com isso o câmbio fica muito volátil, e se você não muda isso, não muda a política cambial, cada vez que sobe o câmbio, sobem os preços dos combustíveis, sobe o preço de alimentos, sobe uma série de preços, a inflação começa a entrar num círculo vicioso. Então, eu diria que o vilão número 1 hoje da economia é a política cambial. O segundo vilão é a política fiscal. Não faz sentido que regras fixadas em 1988 determinem como é que vai ser o orçamento de 2022. Então, por um lado, se gasta muito em coisas que não são tão necessárias e não se tem o necessário para algumas coisas. Então, o governo está com déficit, dívida crescendo. Dívida crescendo, quando a receita cresce menos do que a despesa, quer dizer, quando as despesas estão assim, numa família, numa empresa, em qualquer lugar, você tem que aumentar a receita. Se não dá para cortar custos, como é o caso brasileiro, você tem que aumentar a receita. O que o governo está fazendo? Está diminuindo a receita, aumentou a isenção de imposto de renda. O que você poderia fazer? Por exemplo, quem ganha acima de 30 mil reais, pôr uma alíquota adicional, como se faz no mundo inteiro. A média das alíquotas da renda mais alta na América Latina é de 35%, aqui de 27%. Por que os mais ricos não podem pagar proporcionalmente mais?
e integrar todas as fontes de renda. Por que quem recebe juros paga menos imposto de renda do que quem trabalha? Então, você tem algumas distorções estruturais ou a questão fiscal que você pode corrigir. Então, acho que o segundo erro grande está na nossa política fiscal. Isso tem que ser feito, receitas e despesas, quem paga o quê e quem ganha o quê. E terceiro, reformas institucionais. A maneira de ser do Brasil é muito burocrática, muito complicada. E a fórmula para corrigir isso já existe. É fazer o que os outros países fazem. E a gente não está fazendo. Insiste em manter tradições, entre aspas, legislativas, né? Que fase difícil vem vivendo o Brasil e também nossos irmãos argentinos. A gente segue acompanhando, esperando aí momentos melhores nessa reta final de 2021. Professor economista Roberto Troster, bom dia, obrigada pela participação aqui na Jovem Pan. Até uma próxima, espero que em breve. Até uma próxima, Adriana. Obrigado, Daniel. E só lembrar que países, de uma hora para outra, viram. Vamos torcer para essa virada vir logo aqui e lá. Na torcida desde já, claro.